Nós vamos fazer aqui a questão 3.4a e b do livro do Seaborg. Eu sou Matheus Demarco e a minha dupla é o Robert Gonçalves. Então, nessa questão ele pediu para a gente calcular as transformadas de Laplace para as funções dadas. Na letra A, essa aqui é a função dada. Primeiro, o valor fica constante até 2 minutos e depois decresce para 1 até 6 minutos. A abordagem que a gente adotou aqui foi considerar esse gráfico como uma soma de outras funções de grau. Então, a primeira função de grau que a gente pode considerar é uma função de grau com módulo 5, que vai até o infinito, no caso, né? E a função transformada dessa entrada aqui vai resultar da soma das transformadas de todas as componentes. Então, essa aqui é uma função de grau de módulo 5. Então, a primeira transformada que a gente tem é 5 sobre S. A próxima função de grau, que a gente soma a primeira para obter o valor 1 aqui. Então, se antes a gente tinha 5, que ia a partir do 2 até o infinito, a gente tem que subtrair 4 unidades para ficar com o 1 que a função pede lá no início, né? Então, a gente coloca aqui uma função de grau de módulo menos 4. E a transformada dela é menos 4s vezes e elevado na menos 2s. Essa exponencial aqui acontece por conta dessa função de grau estar transladada de 2 unidades aqui, né? Ela começa a partir de 2 minutos e não da origem. Então, agora a gente tem o gráfico até aqui, só que se a gente deixasse só assim, esse valor de 1 permaneceria pelo resto do tempo, né? Então, nós temos que somar uma função que faça com que esse 1 se anule, vire zero. E essa função é a nossa função 3. A função 3 é uma função de grau de módulo menos 1. Então, a função transformada dela, a transformada de Laplace dela é menos 1 sobre S vezes e na menos 6S. E na menos 6S porque ela está deslocada, ela começa a partir dos 6 minutos. Tá. Então, a função resultante da transformada do gráfico inicial, a transformada inicial, né, vai ser 1 sobre S vezes 5 menos 4e na menos 2S menos 1e na menos 6S. Agora, nós temos a próxima questão, é 3.4b. A função de entrada dada foi essa aqui, consistindo nessa reta crescente com um coeficiente angular A, e ela decresce também com coeficiente angular A. Esses pontos são TR, 2TR e 3TR. Então, a gente abordando a questão da mesma forma como anteriormente, nós temos que, se nós fizermos a soma dessas 4 funções rampa, nós vamos obter esse gráfico inicial aqui. Então, primeiramente, nós temos a própria função rampa, f1, né? Só que se fosse só essa f1, o gráfico ia continuar subindo indefinidamente aqui. A partir de tr, nós temos que tornar esses valores constantes. Então, no caso, nós temos que subtrair um valor de mesmo módulo para negativo, né? um valor negativo a partir de tr, que dê essa reta constante aqui. E essa função é f2. Da mesma forma, agora nós temos que subtrair a mesma unidade para fazer com que a rampa fique com essa inclinação aqui. Então, nós subtraímos uma função rampa com inclinação A também. E agora, se nós deixássemos assim o gráfico, essa função aqui ela ia decair indefinidamente aqui, né? Então, para anular os valores a partir de 3TR,
nós somamos uma função rampa positiva f4 aqui. Então, somando f1 mais f2 mais f3 mais f4, a gente vai conseguir a função transformada de Laplace dessa entrada aqui. Então, as funções rampas, a transformada da função rampa é a sobre s quadrado. Então, a f1 vai ser a sobre s quadrado, a f2 menos a sobre s quadrado, menos a porque o coeficiente angular ele está decrescendo, né? É decrescente, e vezes z elevado na menos trs, porque ele começa a partir do tempo tr. Seguindo nessa mesma lógica, a próxima função é a sobre s quadrado e na menos 2tr vezes s, e a última função, a f4, é a sobre s quadrado, né, positivo, vezes e na menos trs. Então, só rearranjando essa equação, isolando a sobre s quadrado, nós chegamos nessa função final, nessa transformada de Laplace final aqui.